eu gosto muito do trânsito entre as mídias, né? Isso me interessa muito, assim. E daí, por exemplo, meu primeiro vídeo, né? Eu fiz o meu primeiro vídeo até pensando nessa coisa das novas tecnologias. Eu estava morando em São Paulo, assim, eu morei uns meses em Londres, voltei de Londres morando aqui em São Paulo, e daqui de São Paulo eu fui para um lugar com 200 habitantes, em Minas Gerais. E daí eu falei, pô, como é que vai ser a minha vida a partir daqui? Assim, como é que vai ser a minha comunicação com o resto das pessoas, né? Será que meus amigos vão vir aqui? Como é que vai ser isso? Tal? E eu recebo muita mensagem de, principalmente estudantes, né? Que, eu estou fazendo meu TCC, e tal. Você poderia responder essas perguntas para mim. Aí eu comecei a pedir uma contrapartida nisso, que ela falou assim, olha, legal, mas eu estou fazendo um vídeo, né? Eu tinha umas ideias de um vídeo. Eu estou fazendo um vídeo e eu gostaria muito. E esse vídeo meu ele é alimentado com mensagem de outras pessoas, que seja de foto, de texto, vídeo, enfim, mas que seja por esses meios, né, de dispositivo móvel, enfim, internet, porque o vídeo ele pede isso, né, que um vídeo que eu chamei de abismo virtual, que é essa coisa das tecnologias ao mesmo tempo que elas aproximam, elas distanciam, né, assim. Para fazer esse vídeo, né, eu me imaginei assim, um cara meio que um outside, assim, que vivendo num lugar onde ele era alimentado por essas informações, né, por essas coisas, por essas mensagens que as pessoas mandavam para ele. Aí eu fui criando esse vídeo a partir disso. Tem parte do vídeo que é Super 8, né? Porque tem hora que pede que a imagem seja Super 8, porque tem uma memória, enfim. Aí eu vou misturando essas coisas. Aí eu gosto de desenhar, aí tem uma parte que uma menina me mandou uma série de fotos dela. Aí eu desenhei as fotos dela, não usei as fotos, eu fiz desenho a partir das fotos dela. E usei. E daí, quando eu estava mexendo nessas fotos, né? Eu havia pegado uma das fotos e tinha cortado ela em tiras. Eu disse, vou escanear isso aqui e fazer uma história com isso aqui no vídeo. Aí quando a luz do scanner passou, eu falei, cara, isso aqui dá um movimento, né? Aí já botei a câmera em cima e já gravei a luz do scanner passando pelas fotos com a tampa aberta. E aí já descobri uma outra coisa que funcionava, assim.
ただ今問題になったことは除きますが、ただ今問題になったことは除きますが、ただ今問題になったことは除きますが、ただ今問題になったことは除きますが、ただ今問題になったことは除きますが。Eu fiz um outro vídeo, por exemplo, que eu tinha acabado de chegar da África, estava na Nigéria, então assim, a capital da Nigéria é um lugar muito caótico, tem um trânsito muito caótico, né? Lá tudo é muito caótico. Mas ao mesmo tempo você tem todos os muros, uns cartazes que você não é um cartaz, tem uma inscrição, que não pode colar cartaz, né? Então o vídeo chama Post No Bill. Assim, você não pode colocar cartaz em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo você tem esgoto, céu aberto, aquele trânsito poluente, aquela coisa toda, né? E aí o vídeo chama isso. E eu queria fazer esse vídeo, eu tinha acabado de comprar um programa, um Premiere, Adobe Premiere, e não sabia nem mexer direito nele ainda. Então assim, era lá lendo para ver como é que fazia uma coisa, indo na internet para ver como é que fazia outra coisa. E eu queria fazer o Chroma, que é para poder, o vídeo, ele começa, eu faço uma parede inteira de cartazes, né? Aí eu vou lá tirando os cartazes, aí na medida que eu vou tirando o cartaz, aí vem o som, aí começa a vir os sons e as imagens da cidade, né? Que são, assim, eu fiz o trânsito da cidade com trocentas camadas. Então tem aquele monte de camada de uma coisa que já é muito caótica, né? Para mostrar o quanto que é caótico isso. Aí eu ia tirando aí o som, na medida que eu tirava um cartaz, o som aumentava, o som ia aumentando, e daí quando você chega no final do vídeo é a cidade, aquele caos, assim. Só que eu não sabia como fazer esse chroma, eu sabia que você podia usar o verde, podia usar azul e tal, as outras cores aí. E aí liguei para uma loja aqui em São Paulo, a tinta custava muito caro, demorava muito a chegar lá e eu queria fazer naquele dia, né? Aí fui para a loja de material de construção, comprei uma tinta verde, meti a tinta na parede, daí assim, acabou de secar, já coloquei os cartazes, coloquei a câmera, fui lá tirando os cartazes e gravando, e daí a pouco já estava lá na timeline fazendo o vídeo. Então, assim, eu trabalho dessa forma, né? Assim, eu não fico pensando muito, viajando muito para fazer. Assim, a minha viagem, ela começa, já estou fazendo. Assim, né? Eu tenho essa necessidade do fazer também, assim, muito, muito forte assim, em mim.
Eu estava pesquisando uns arquivos do período da escravidão no Brasil, que vem os periódicos da época traziam uns textos, né, de escravos fugidos. Essa série chama Boa Aparência. E daí, assim, para falar desse bem, né, que era o escravo, que precisava ser resgatado, eles escreviam uma aparência. E em algumas situações falavam que ele tinha uma boa aparência, que falava bem e tal. Aí eu confrontei isso com essa boa aparência que pedia até pouco tempo nos classificados de oferta de emprego. Se essa boa aparência serviria, né, para ocupar esse emprego que não ocuparia, com certeza. Essa imagem, assim, ela começou na minha mesa, né? Ela não começou no laboratório. Eu peguei a minha carteira de identidade, recortei, aí comecei a colocar as coisas embaixo e reproduzir com Polaroid. Aliás, reproduzi com slide, e depois levei para o Polaroid, que é um transfer Polaroid. Esses são os transfer Polaroid. Ou seja, são processo em cima de processo. Eu passo de um processo, por isso que eu falo que esse trânsito entre as mídias me interessa, assim, que eu passo de um processo para o outro. Eu vou dali dessa coisa que me interessa muito, que é o processo gráfico, né, que é de cortar, colar, enfim. Aí eu vou para um Polaroid que
eu vou para um slide, que eu faço uma reprodução, e de repente isso vai para um Polaroid. E de repente, às vezes, acaba ainda interferindo em cima, dependendo do papel, que eu vou com tintas, né? E com escrita, enfim. São colorizadas. São as viragens que eu não faço da forma convencional, né? Às vezes eu consigo um tom de viragem porque eu viro, volto até assim, a imagem não aguentar mais e virar uma outra coisa, né? E isso eu descobri também porque essa coisa de fazer, eu queria fazer uma imagem com a viragem e tal, aí não deu muito certo, aí eu voltei, aí fiz de novo, aí quando eu fiz a terceira vez, aí começou umas manchas, pois dá para sistematizar essa coisa que é interessante, né? Aí eu viro, às vezes, um lado eu viro azul, o outro eu viro sépia e tal, misturo também. Eu não trabalho com processo, eu nem posso falar mais que eu não trabalho com processo histórico, porque a gente já está trabalhando com processo histórico, né? Mas assim, o que chamam de processo histórico, cianótipo e tal, marrom Van Dyke, essas coisas, eu não trabalho com esses processos, eu imito, às vezes, esses processos. Nas primeiras imagens, nos primeiros trabalhos meus, né, eu usava muito ácido sulfúrico para dar uma deteriorada porque você tem aqueles negativos. Eu trabalho muito com a memória, né? Então você pode ver que assim, o meu trabalho assim, tem essa coisa da memória. Então, para levar para um outro tempo, aí eu preciso dar essa detonada no negativo. E para isso eu usava o ácido sulfúrico, mas de uma forma controlada e tal. Porque se você não controla, ele continua agindo ali, e daí a pouco você não tem mais aquele negativo. Aí eu uso Bombril para dar umas arranhadas, né? Não tem apego, né? A foto tá ali, teve uma época que eu estava para comprar uma Leica, aí um amigo falou assim, por que você vai comprar uma Leica? Você estraga tudo. Eu falei assim, cara, mas antes eu tenho que ter uma foto, né? Não é assim, né? A coisa não é assim, né? Se bem que assim, eu fotografo com qualquer câmera, não tem essa coisa de preferência por câmera. A não ser no começo, assim, eu comecei a fotografar, a primeira câmera que eu comprei foi uma Yashica, que era uma Yashica legal, que saiu na época e tal, que ela tinha a precisão do quartzo e tal, e que, sei lá, era uma câmera legal, mas aí logo em seguida eu comprei uma Minolta usada, e essa Minolta, cara, assim, eu apaixonei pela câmera, né? E ela falava comigo. Você disparava ela ali, obturador, qualquer obturador te falava qual era o obturador que você colocou, de tanto que eu conhecia ela. Na época que eu comecei a fotografar, as coisas eram muito mais complicadas hoje, né? E para mim, assim, financeiramente era complicado. Quando eu tinha meu emprego lá de químico, era tranquilo, assim, eu tinha minha grana e tal. Eu não tinha problemas com grana porque o meu trabalho ele cobria as minhas despesas. Aí eu comecei a me interessar muito por fotografia e já tive que começar a dividir a minha grana com a fotografia. Porque assim, equipamento era muito caro, tudo muito caro. Enfim. E aí quando eu decidi que eu queria trabalhar com fotografia, as coisas ficaram mais complicadas. Chegou uma hora que eu tive que vender meu carro. Mas só que eu fazia todo tipo de fotografia, então entrava uma grana na fotografia. E quando eu decidi, eu falei, não quero fazer mais nada disso. Eu comecei a parar, não vou fazer mais casamento, não vou fazer isso. E na época tinha a minha companheira, eu falei para ela, olha, eu tô deixando de fazer essas coisas aqui, não vou fazer mais isso. As coisas vão ficar muito difíceis. Se você quiser pular do barco, é agora. O negócio vai ficar feio, assim. E
daí foi que eu tive essa ideia de criar uns heterônimos, né? Que esse era assim, eu peguei, o meu nome todo é José Eustáquio Neves de Paula, né? Aí eu peguei o Paula, que só fazia fotos urbanas e só fotografava com infravermelho. E tem esse aí que era o Zé de Paula, que só fotografava cor, né? Só fotografava cor. E era muito louco assim, eu colocava a câmera no olho, cara, parece que baixava assim a idade da Paula. E eu fazia coisas completamente diferentes de Eustáquio, o Paulo fazia completamente de Zé de Paula. Eu tenho umas referências, né? Na fotografia não tenho muitas, né? Mas eu tenho no cinema, tenho nas artes plásticas. Acho que o Bispo do Rosário foi o cara que, o dia que eu vi o trabalho dele, vi uma exposição do Artubispo, eu falei, esse cara fez isso aqui, eu posso fazer o que eu quiser com fotografia, né? Foi a partir daí, e logo em seguida veio essa coisa lá das fotos da universidade, lá do festival. Eu falei, cara, eu posso fazer o que eu quiser com fotografia, assim. Perdi todo o pudor de mexer no negativo, de mexer na imagem. A imagem está sempre pronta na cabeça e eu preciso resolver.